Nós vamos agora com a informação dos Estados Unidos, porque um documento oficial sobre a morte do enfermeiro Alex Precht por agentes de imigração em Minneapolis contradiz a versão do governo Trump. O Eliseu Caetano está conosco diretamente de Miami e traz os detalhes, qual que é o conteúdo desse documento. Eliseu, ele compromete as falas de Donald Trump em torno desse caso? Bom dia. Exatamente isso, Bia. Bom dia para você, para o Cine e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Esse relatório, ele reconstrói a atuação dos agentes do ICE, o Serviço de Imigração americano, durante essa abordagem que aconteceu em Minneapolis, no estado do Minnesota, e que resultou na trágica morte do enfermeiro Alex Precht, de 37 anos. O documento citado pelo jornal The New York Times é um relatório oficial do uso da força elaborado por autoridades federais dos Estados Unidos e já encaminhado para instâncias de controle. O ponto central do documento, Bia, é que ele não sustenta a principal justificativa apresentada pela administração Trump logo após o episódio. Na versão inicial divulgada por autoridades federais, Precht teria sacado uma arma e representado uma ameaça imediata aos agentes, o que teria levado aos disparos em legítima defesa. O relatório, no entanto, não descreve esse momento. Segundo o documento, os agentes tentaram abordar e conter Precht durante uma ação de imigração. Houve luta corporal, registrada em imagens analisadas posteriormente, e em determinado momento um dos agentes grita que o enfermeiro estaria armado. Poucos segundos depois, os disparos são efetuados, mas o relatório não aponta que Precht tenha sacado a arma, apontado ou disparado contra os agentes. O texto também não estabelece uma sequência clara entre a presença da arma e a decisão de atirar. Ele confirma que Precht portava uma arma de fogo, mas não esclarece quando essa arma foi retirada, nem se estava na mão dele no instante em que foi baleado. Esse é um ponto crucial, segundo a mídia americana, porque a narrativa inicial do governo se baseava exatamente na ideia de uma ameaça armada imediata. Um outro elemento importante, também citado nesse documento e na reportagem do New York Times, é a análise das imagens feitas. Esses vídeos mostram que Alex Precht segurava um telefone celular instantes antes de ser atingido e não a arma. Essa informação aparece como um dos principais fatores aí que colocam em xeque a versão inicial apresentada pela administração Trump. Esse relatório também descreve que após os disparos, os agentes tentaram ainda prestar socorro, mas Precht não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda assim, o documento não conclui o uso da força letal, que o uso da força letal era inevitável, nem afirma que os agentes estavam sob ataque no momento em que atiraram. Eliseu Caetano, nesse caso específico, Donald Trump continua ali durante postagens nas redes sociais condenando a ação do enfermeiro, parabenizando a atitude dos agentes da Polícia de Imigração nos Estados Unidos, mas pessoas ligadas ao presidente norte-americano, inclusive um conselheiro, reconheceu possíveis falhas nesse caso? Exatamente, esse assunto segue rendendo muito por aqui, deve render mais ainda nos próximos dias, Bia, por conta da gravidade e também por conta da quantidade de incidentes similares que aconteceram ao longo das últimas semanas. Inclusive, Donald Trump, ao longo das últimas horas, arrefeceu, diminuiu muito a fala dele, a retórica dele em cima desse tema. Por aqui já se fala que ele, inclusive, está tentando, de alguma maneira, diminuir a pressão em cima dos oficiais do ICE, que ele mesmo coloca diariamente, e também, é claro, de cima dele, né? Porque ele está sofrendo uma forte pressão política por parte dos democratas e também da opinião pública. De acordo com esse conselheiro próximo ao presidente Donald Trump, isso representa, sim, um recuo e um recuo significativo na postura do governo em relação a esse caso e a tantos outros casos envolvendo imigração. Segundo esse assessor, houve falhas tanto na condução da operação quanto na comunicação feita de maneira oficial nas horas seguintes à morte do Alex Precht. De acordo com ele, as primeiras declarações do governo foram baseadas apenas em relatos preliminares repassados pelos próprios agentes envolvidos.
antes da análise completa do relatório oficial, antes das imagens gravadas no local e até dos depoimentos das testemunhas serem colhidos. Com o avanço agora das investigações, essas questões, essas versões passaram a ser questionadas internamente também, depois de, obviamente, terem sido questionadas externamente pela imprensa nacional, pela imprensa dos Estados Unidos, também pela imprensa do mundo. A principal falha reconhecida, segundo esse assessor do Trump, foi a precipitação em afirmar publicamente que Pratt havia sacado a arma. Isso, segundo ele, criou uma narrativa de ameaça imediata que agora não é mais confirmada pelos documentos. Esse conselheiro ainda admitiu que esse tipo de comunicação compromete sim e muito a credibilidade da investigação e amplia ainda mais a tensão política sobre o caso. Eu volto ao estúdio. Grande tensão política nos Estados Unidos. Obrigada, Eliseu Caetano. Esse assunto também para a gente desdobrar aqui junto com o José Maria Trindade e Lucas Merreiro, que estão nos acompanhando nessa edição do Jornal da Manhã. Evandro. Ô, Lucas Merreiro, você entende que essa é uma fagulha que se transforma num incêndio que vai ser difícil de ser administrado pelo governo de Trump, principalmente por conta da inconsistência de informações no momento em que o governo já é bombardeado por conta de críticas às ações dos agentes de imigração? Eu acho possível, Evandro. Tudo que os opositores do Trump querem hoje é um novo George Floyd. Talvez vocês não se lembrem, mais uns anos atrás, foi morto, supostamente morto, durante uma abordagem policial, um homem negro que tinha, assim, histórico de crimes violentos e tudo mais, mas enfim, ele foi morto e aquilo acabou gerando todo o movimento do Black Lives Matter. Foi quando a esquerda se fortaleceu muito nos Estados Unidos. E é claro que eles sempre vão buscar um novo mártir, um novo George Floyd, né, para poder impulsionar esse movimento. Em relação à ação do ICE, a gente precisa entender o seguinte: o Trump, ele está hoje tentando de qualquer forma cumprir uma promessa de campanha dele, que é resolver a questão da imigração. É claro que em toda ação policial na história do mundo sempre vai haver truculência, excessos, despreparos, porque infelizmente é natural que isso aconteça. É impossível você executar qualquer tipo de serviço perfeitamente, que nunca falhe em absolutamente nada. A questão é que o que possivelmente foi um erro, um despreparo, né, uma ação precipitada por parte daqueles agentes, a gente não pode simplesmente utilizar isso e pintar como se houvesse uma ordem expressa de cima para que se executasse um cidadão. Isso não faz o menor sentido, até porque o próprio governo do Trump não ganharia nada com isso, apenas fortaleceria seus opositores. Então não faz sentido colocar dessa forma. Agora, que os opositores do Trump vão usar isso para tentar alavancar indignação popular, para levantar novos protestos, para fortalecer o ICE Watch, né, a vigília do ICE, que é um grupo de pessoas que agem contra os agentes do ICE, isso eu tenho certeza que não só vai acontecer, mas que já está acontecendo. Agora, 8 horas e 16 minutos? Repita. 8h16 da manhã, continuando essa conversa aqui com Zé Maria Trindade, a gente vê, né, José Maria, Donald Trump recuando um pouco no discurso. Eliseu Caetano descreveu aqui as últimas falas dele lamentando a morte do enfermeiro, que foi a última registrada nessa ação com a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. E também Donald Trump falou em desacelerar. Isso vem ao encontro da opinião popular ou muito mais está ligado aí na sua avaliação com a repercussão política, uma vez que dentro do próprio Congresso norte-americano já existe uma sondagem de paralisar alguns recursos? Movimentos assim são perigosos, Beatriz, porque podem funcionar como um rastilho de pólvora, né? E atingir um movimento muito maior e até desestabilizar o país. Me disse aqui um embaixador norte-americano de que os Estados Unidos, e é verdade, né, são um país de imigrantes, né? E chegou um ponto em que foi preciso frear. Então, os vistos funcionam como um freio. Ou seja, para os Estados Unidos, quem vai pedir um visto vai tentar migrar. E aí cabe aos Estados Unidos decidir e o pretendente provar que não vai migrar, que vai apenas passear, fazer negócio. Enfim, essa é a história. Só que é o seguinte, esse imigrante novo dos Estados Unidos, que já é a segunda maioria norte-americana, é de latinos. Já passou na frente de negros, né? Para se ter uma ideia da força desse grupo. O ICE sempre existiu.
sempre foi temida e tal, mas só que agora está em maior número, mais regressiva, e eu tenho ouvido relatos de que certas pessoas, imigrantes legais, estão trancados em casa, não levam filho na escola, não evitam sair para ir no supermercado exatamente com medo do que pode acontecer, de ser interceptado por essa força. Então, assim, criou-se um grupo muito forte de pessoas que não houve um treinamento necessário e está realmente numa situação em que o governo dos Estados Unidos tem que colocar um freio chamado freio de arrumação. Exatamente, Zé Maria Trindade. Tem uma questão que a gente precisa observar também, quais são as consequências políticas que isso pode trazer por Donald Trump, e provavelmente isso não interfira na base mais dura que entende as ações dos agentes de imigração como algo que já era necessário desde o momento em que ele assume a presidência da República mais uma vez, porque isso apareceu de maneira intensa nas campanhas eleitorais que o trouxeram ao poder. Mas quais são as mudanças e as consequências que isso pode trazer diretamente para a população, sejam para aqueles que apoiam Donald Trump e principalmente para aqueles que não concordam com essas ações, porque quando se mexe no bolso e nas questões econômicas com as paralisações de orçamento, é aí que se consegue entender o movimento que pode gerar algum tipo de resquício na popularidade do presidente norte-americano e que o faça, de alguma maneira, mesmo que sem parecer, recuar um pouco nessas decisões.